Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém. Diz Santo Agostinho que o fogo da terra, comparado com o do inferno, parece um fogo pintado. E São Vicente Ferrer diz que, em confronto com aquele, o nosso fogo é frio. Após ver o inferno, a atriz alemã desiste da carreira para se tornar eremita. Uma experiência impressionante mudou radicalmente a vida de Kátia Giomona. Saiba o que fez: abandonar as telas de cinema para entrar no silêncio e no escondimento da vida religiosa. O novo livro do jornalista Antônio Sossi, Adventure Risoli 2015, apresenta aos leitores o incrível testemunho de Kátia Giomona, uma história que, assegura o autor, tocará o fundo de sua alma. A entrevista da ex-atriz foi dada com a permissão específica de seu pai espiritual. Para ela, de fato, retirada do mundo com toda a sua vaidade, os contatos com o mundo externo são extremamente reduzidos, quase inexistentes. A disponibilidade para a entrevista foi dada via e-mail e telefone. Benedita, como hoje se chama na vida religiosa, só concordou em falar porque sabe que o seu testemunho pode ajudar a muitos. Nascida em Wolfsburgo, na Alemanha, a 11 de julho de 1975, em uma família de testemunhas de Jeová, Kátia foi ensinada desde a infância a ler a Bíblia e acompanhar os pais em sua caminhada religiosa. Mas ainda no começo de sua adolescência, graças a uma amiga católica e a ajuda de um pastor protestante, a jovem sentiu o desejo de levar à perfeição o seu batismo, entrando plenamente na Igreja Católica. O batismo das testemunhas de Jeová, recorda Kátia, não é considerado válido pela Igreja porque não é ministrado em nome da Trindade, mas tão somente em nome de Jesus. Nos anos 90, Kátia trabalhou na televisão e no cinema, realizando o sonho de tornar-se uma atriz famosa, seja na Alemanha, seja na Itália. Mas a sua carreira foi definitivamente interrompida porque, como ela mesma explica, Cristo me queria para si, e que eu vivesse e trabalhasse somente para Ele, e não para fazer carreira para a TV e para o inferno. Em fevereiro de 2002, estando em Berlim para o Festival Internacional de Cinema, aconteceu algo que mudou radicalmente a sua vida. Em visita à casa de alguns amigos, ela caiu num sono profundo, talvez por um desmaio ou pelo cansaço, indo parar em um pequeno quarto escuro. Naquele lugar, ela viu em torno de si muitas chamas que se elevavam do chão e começou a correr desesperadamente, sem achar uma saída. Foi uma experiência real e impactante do inferno, a qual, embora tenha durado alguns momentos, pareceu-lhe uma eternidade. Ali, Kátia encontrou um demônio disfarçado de jovem que ria dela, dizendo: "Pode correr, mas daqui você não sai." Mesmo com o corpo intacto, ela sentia dores de queimaduras, um sofrimento terrível durante o qual ela chegou a pensar que iria morrer. Eram sobretudo os pecados contra a castidade que me tinham levado à perdição. O demônio ria do fato de que a minha alma, que procurava o verdadeiro amor, que é Cristo, tinha sido afastada do caminho do seu reino. Ele me mostrou os rapazes que passaram pela minha vida, ainda que apenas através de uma paquera ou de um pensamento. O nosso bom Senhor Jesus nos ensina no Evangelho que é possível pecar só com um olhar ou um pensamento. Mateus capítulo 5, versículo 28. O ser humano quase sempre se esquece disso. Sim, porque não entendemos quão loucamente somos amados por Deus, com um amor infinitamente maior que o de qualquer ser humano. Se considerássemos apenas isso, não poderíamos julgar insignificante um pensamento. Quem ama é imensamente vulnerável. Pode ser ferido pela pessoa que ama,
ainda que só por uma palavra ou um pensamento. Alguém que ama você não se sentiria profundamente ferido sabendo do desejo que você tem por outra pessoa? E nós achamos que não ferimos o Senhor Deus? É assim mesmo, se apenas compreendêssemos quão imensamente somos amados. Também ficou profundamente gravado em sua memória o fato de que esses homens, meus amigos, que caminhavam nas chamas, permaneciam ali. O demônio me disse que era ele que tinha me seduzido através deles. Tinha sido usados por ele. Também notei que havia um ou outro que não ficava naquelas chamas. Isso significava que eles não estavam no inferno. Talvez tivessem se confessado dos seus pecados, mas aqueles outros permaneciam ali. Compreendi que eles já estavam no fogo e depois foram enviados a mim para tirar-me nas chamas. O demônio usa especialmente aqueles que já estão em pecado mortal para tirar outras almas no abismo. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui eu dou uma pausa e exorto e recomendo a cada um de vocês a escutarem a visão do inferno de São João Dom Bosco e de Santa Francisca Romana, que estão aqui no meu canal. Inclusive eu vou colocar o link na descrição desse vídeo para vocês também se, como posso dizer, aprofundarem nessas visões. Lembramos também que a Santa Igreja não tem como dogma de fé as aparições. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vocês não são obrigados a acreditarem nisso, mas vejamos que nosso Senhor Jesus Cristo, no Santo Evangelho, fala por mais de 15 vezes, se eu salvo engano, a respeito do inferno, da existência do inferno e das dores que lá são atormentadas e atormentados os condenados e condenadas. Continuemos. Em dado momento, através de uma fenda aberta no quarto, Kátia viu a sua mãe. Convertida à fé católica há alguns anos, ela havia cultivado o piedoso costume de levantar-se à noite para rezar a coroa de Santa Brígida. O relógio da sala marcava 3 horas da madrugada, e enquanto sua mãe rezava, Kátia suplicava-lhe ardentemente por oração, já que ela não podia rezar a Deus por si mesma naquele estado. Mama, prega por mim, te esconde, prega por mim. Mamãe, reza por mim, eu te imploro, reza por mim. Benedita conta que, depois de abandonar a seita das Testemunhas de Jeová, sua mãe tornou-se uma alma de muita penitência, tendo feito jejuns e vigílias por longos 7 anos, até que Deus acolhesse a oferta dela pela sua conversão. Ela também lamenta o fato de que tantas pessoas ignorem ou se esqueçam de rezar pela conversão dos pecadores. O Senhor me revelou, ela afirma, que quando Ele salva uma alma, não faz porque essa pessoa é especial, mas por pura misericórdia. Ele se comove com a oração, com os sacrifícios e com as lágrimas daqueles que imploram misericórdia e salvação para uma alma. Novamente, meus irmãos e minhas irmãs, aqui eu dou uma pausa para refletir a importância de rezarmos o Santo Rosário todos os dias e o terço da Divina Misericórdia, ao qual Jesus promete tantas e tantas graças. Continuemos. Enquanto estava no inferno, a mãe de Kátia a escutava, mas mesmo assim rezava. A mãe de Kátia, não a escutava, mas mesmo assim rezava pela filha, como sempre fazia, com devoção e amor maternais. Uma oração que a própria filha recusava, porque ela conta: para mim eram orações de fanáticos que, em vez de fazer bem, traziam má sorte. Presa naquele quarto infernal, todavia, ela entendeu que não ter ninguém para rezar por ela era uma verdadeira punição. Subitamente, então ela caiu em si e se encontrou de novo em sua cama, imóvel, pálida e com os lábios ligeiramente azulados. Os seus amigos estavam ali, espantados, enquanto ela tentava em vão pronunciar alguma palavra.
Experiência típica de quem acorda de um coma, comenta Sossi. O que parecia não passar de um pesadelo, porém, fez a vida de Kátia mudar totalmente de rumo. A experiência do inferno mostrou a Kátia a contradição de sua vida. Enquanto se dizia católica, a atriz vivia afundada no pecado. Ela acreditava que o pecado não era algo tão sério e dava de ombros para a voz da sua consciência. Eu era uma pecadora que sequer me dava conta da própria condição, porque o mundo repete a você que pecados não existem. Mesmo se declarando católica no papel, a atriz morava junto com seu namorado, ignorando a gravidade do seu pecado e considerando o seu sentimento de culpa um fanatismo herdado das testemunhas de Jeová. A partir daquela noite, ela sentiu a exigência de uma mudança radical na própria vida. Terminou o seu relacionamento e fez uma peregrinação a Medjugorje, juntamente com sua mãe, com o propósito sincero de consagrar a sua vida ao serviço do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vejamos aqui mais um testemunho belíssimo de peregrinação também a Medjugorje, que se encontra com vários e vários testemunhos de conversão, de cura e de libertação. Medjugorje tem sido um dos maiores centros das aparições marianas de todos os tempos, com muitas conversões, curas e milagres extraordinários no sol, na lua, nas estrelas, entre as pessoas que lá fazem peregrinação. Continuemos. Entre as várias formas de vida consagrada, Kátia sentiu que a sua vocação particular era o deserto. Depois de uma experiência na África, no deserto geográfico, entendeu que o verdadeiro deserto que Deus lhe havia preparado era aquele da alma. A essa altura, ela decidiu aposentar-se como Maria Madalena aos pés de Jesus, abraçando a vida eremítica e tomando para si o novo nome de Benedita. Foi assim que Kátia abandonou definitivamente sua antiga vida para colocar-se aos pés do Senhor, a exemplo de São Bento, Santo Arsênio e Santo Antão, os quais têm em comum o fato de terem confiado em Cristo e se entregado completamente a Ele. Perdão, meus irmãos, é Santo Arsênio. Sem pretensões, sem procurar títulos, riquezas ou fama, sem fazer muitos projetos e racionamentos, mas vivendo dia após dia a vontade divina. Sua vocação, Kátia explica tê-la aprendido da sua experiência pessoal. A primeira vocação é o batismo, mas depois deve-se estar pronto a deixar tudo e todos, se Cristo chama, como chamou o jovem rico. A mim, depois de 7 anos de sacrifício e oração por parte de minha mãe, foi dada a graça de compreender que não basta ser batizado e ser católico no papel para salvar-se. Descobri que Deus é católico, que a sua igreja é a nossa querida mãe, que devemos praticar a fé, que devemos observar os mandamentos e que o inferno existe. Deus nos conhece e conhece a nossa vocação. Ela diz, e isso não é uma coisa da cabeça ou do próprio gosto, mas algo sobrenatural. É o Espírito Santo que guia, não a razão ou os cálculos humanos. Não tenhamos a pretensão de ter que entender tudo de Deus. Não devemos entender, mas amar. Ao fim da entrevista, Benedita lança um apelo. Aventurar-se com Cristo. Acreditem em mim, vale a pena. Abram as portas dos seus corações a Cristo e Ele se revelará a vocês em todo o seu esplendor. Meus irmãos e minhas irmãs, eis mais um belíssimo testemunho de uma cristã católica. Quando o texto foi publicado, faltava a informação de que a mãe de Kátia se havia convertido à Igreja Católica. Esperamos que essa correção tenha facilitado a compreensão do artigo. Eis, meus irmãos e minhas irmãs, mais um belíssimo testemunho. Que a paz de Jesus, o amor de Maria Santíssima estejam presentes com cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.